por Deus descer, mas desceu o varão, resplandecente lá na glória. Glorificado, esse é o Deus que dá vitória. Olho de fogo, sapato de fogo, olha o renovo. Mas desceu Miguel, arcanjo de guerra lá do céu. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Aleluia. Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo e não deixou soltar. Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo e não deixou subir. E o anjo: o que queres que eu te faça? Jacó respondeu assim: me dá minha bênção pra depois subir. 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 Vem cá, vem ver, vem cá, vem ver. Jesus já preparou uma bênção pra você. Vem cá, vem ver. Já preparou uma bênção pra você. É lindo sim. É lindo o lugar que Deus preparou para mim. É lindo sim. É lindo o lugar que Deus preparou para mim. Uma linda mansão dourada, toda cercada de jardim. Os muros são de jaspe, eu nunca vi coisa linda assim. Suas ruas são de ouro, brilhante que não tem fim. É lindo o lugar que Deus preparou para mim. Rei ao rei, rei ao rei ao rei, rei ao rei, rei de Judá. Rei ao rei, rei ao rei ao rei, rei ao rei, rei de Judá. Ouça, Senhor do céu, ouça, Senhor do mar. Viemos nesta hora, vamos todos te adorar. Ouça, Senhor do céu, ouça, Senhor do mar. Viemos nesta hora, vamos todos te adorar. Rei ao rei, rei ao rei ao rei, rei ao rei, rei de Judá. Rei ao rei, rei ao rei ao rei, rei ao rei, rei de Judá. Liga, 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 liga nesta hora. Oh glória, pede, 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 pede pra Jesus agora. Liga, 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 liga nessa hora. Oh glória, pede, 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 pede pra Jesus agora. Desemboca o vaso, Jesus. Enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite.
desemboca o vaso, Jesus, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Liga, 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 liga nessa hora, oh glória. Pede, 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 pede pra Jesus agora. Liga, 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 liga nessa hora, oh glória. Pede, 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 pede pra Jesus agora. Dá unção ao vaso, Jesus, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Dá unção ao vaso, Jesus, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Liga, 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 liga nessa hora, oh glória. Pede, 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 pede pra Jesus agora. Liga, 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 liga nessa hora, oh glória. Pede, 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 pede pra Jesus agora. Abençoa o vaso, Jesus, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Abençoa o Vaso, Jesus, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Glória a Deus. Disse-me Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Disse-me Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Todos os que crerem e for batizados serão salvos. Porém os que não crerem serão condenados. Todos os que crerem e for batizados serão salvos. Porém os que não quererem serão condenados. Eu sou o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Oh, glória a Deus. Caminhando eu vou para Canaã. 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 Oh, glória a Deus. Caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não impeça eu ir. Se você
caminhando eu vou para Canaã. Quando Jesus vier, Onde estará você? Quando Jesus vier, onde estará você? Quando Jesus vier, onde estará você? Oh, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Oh, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Senhor, onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Senhor, onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu Deus. Direi ao Senhor, para sempre, amém. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu Deus. Direi ao Senhor, para sempre, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador. Pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Senhor manda poder, Senhor manda poder, opera maravilhas, faz milagre acontecer. Repreende o inimigo, batiza os que crê. Derrama fogo santo, ó Senhor manda poder. Derrama fogo santo, ó Senhor manda poder. a alegria De quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. a alegria Está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. aleluia, glória, aleluia, aleluia, Glória, aleluia. aleluia, Glória, aleluia. Glória a Deus.
Glória a Deus. Irmãos, paz seja convosco, que Deus abençoe grandemente nossas vidas. Você de casa, seja bem-vindo no nome de Jesus. E vamos receber nesse momento a equipe de estudo, do ensino, para darmos continuidade nesse trabalho na obra do Senhor. Amém? Povo de Deus, paz seja convosco. Glória a Deus, que o Senhor Jesus venha abençoar cada manhã nas mídias sociais esse estudo maravilhoso. Antes de mais nada, eu quero convidar a todos a fechar os olhos, por favor. Em nome de Jesus, feche os olhos, coloque a mão à altura do seu coração por um instante. Vamos pedir ao Senhor que tome conta desse estudo nessa noite. Que o Senhor venha falar conosco nessa noite, que possamos ser instruídos pela Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém? Senhor meu Deus, meu Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pelo sopro de vida. Meu Pai, muito obrigado por mais um dia. Obrigado, meu Deus, pela água que bebemos, pelo alimento que comemos. Obrigado, meu Senhor, por tudo que o Senhor fez nesse dia, Pai. Até nas provações nós glorificamos o Teu santo nome, porque sabemos, meu Pai, que tudo nesse mundo é passageiro, que em breve estaremos na eternidade com o Senhor. Meu Pai, por isso eu te peço nessa noite, Pai, que o Senhor renove a esperança da vida eterna através desse estudo, que o Senhor, meu Pai, venha falar conosco, que não seja eu a falar, mas que venha o Senhor a falar. Todas as pessoas que estão assistindo, as que estão aqui, meu Deus, não vieram aqui para ver o homem falar, até mesmo porque o homem não tem nada para falar com ninguém, meu Deus. Então tome a boca do pregador neste momento, tome os lábios do mensageiro, Senhor. Envia a Tua palavra com poder, com autoridade, e que ela cumpra o resultado para o qual está sendo enviada, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. E graças a Deus, olhe para o irmão que está do seu lado e diga: que bom que você veio. Que bom que você... Dá um grau nesse. Aumenta. Bom que você veio. Pessoal, tem alguém aí que está sem caderno e caneta que precisa aí? O pastor está aqui, ó. Tem alguém aí? Ah lá, ó, lá atrás lá, ó, pastor. A Vanessa, lá o outro irmãozinho lá. Glória a Deus. Estão me escutando bem aí atrás? Glória a Deus, eu pedi para aumentar um pouquinho porque minha voz está meia. Não, mas aí eu acho que está bacana. Todo mundo já está... Pode se assentar, meus irmãos, fiquem à vontade. Glória a Deus. O pastor está ali com o caderno, com a caneta ali. Se alguém mais precisar. Amém? Meus irmãos. Glória a Deus. Meus irmãos, hoje nós vamos falar de um tema muito importante. Tema muito importante, vocês já devem ter observado já no convite. Eu vou dar essa liberdade para os irmãos. Se alguém tiver alguma dúvida, eu vou pedir só que levante a mão e pode fazer as perguntas dirigidas à minha pessoa e da irmã Luciana aqui. É o ouvinte de casa, tá, Adriana? Também, se fizer alguma pergunta, você pode estar me falando aqui que eu vou responder ao vivo, tá bom? Porque é um tema muito importante. Quando a gente vai falar de batismo nas águas, eu sempre cito que a gente tem 3 dogmas de salvação, que é o batismo nas águas, o batismo com o Espírito Santo e a Santa Ceia. Então, todas as vezes que eu vou dar algum estudo ministrando a respeito desses temas, eu gosto de deixar a pessoa bem transparente do que é uma coisa, do que é outra, sem religiosidade misturada no meio. Porque quando se trata de dogma de salvação, olha só, observa bem o que eu estou dizendo. Dogma de salvação. Quem quer ser salvo aqui? Amém. Ninguém quer ir para o inferno, né? Então, quando a gente vai tratar um assunto de salvação, a gente tem que tratar com muita seriedade, não que os outros não sejam tratados,
Na verdade, quando a gente sobe em cima desse altar aqui, a gente tem que subir aqui convicto de ensinar a plena verdade das Escrituras. Porque Tiago diz que a gente vai sofrer o maior castigo. Por quê? Porque se a gente falar algo aqui antibíblico, vocês não vão ser culpados. Quem vai ser culpado é a gente. Então, quando se trata de dogma de salvação, irmãos, é muito importante. Então, não fique com vergonha. Pode levantar a mão, pode perguntar. Pode ficar à vontade. Amém? Glória a Deus. Eu fiz um breve resumo. Eu volto a repetir, todas as pessoas que estão no estudo bíblico, tá? Lá no grupo, quem não tiver, tá, irmã Luciana? Pode colocar todos os estudos que a maioria dos estudos que a gente dá aqui, tem a apostila deles. Então, às vezes, se você não quiser... irmão Wes, eu gosto de ler no meu computador, eu gosto mais em PDF. Eu vou deixar o estudo de hoje em PDF lá no grupo do WhatsApp da igreja, tá? Do estudo bíblico, tá bom? Combinado? Glória a Deus. Só por curiosidade. Tem alguém aqui, óbvio que eu não vou fazer pergunta nem nada, eu só quero saber por curiosidade. Tem alguém aqui que ainda gera alguma dúvida a respeito do batismo nas águas? Ninguém tem dúvida de nada, nada, nada? Eu não vou falar a respeito com você, não, só para mim ter uma ideia. Está todo mundo ciente do que é batismo nas águas aqui? Amém, que bom. Tem muitas coisas aqui que a gente vai aprender. Talvez ninguém aqui tem dúvida, mas eu acredito que alguém tem dúvida sim. Até eu às vezes gero dúvida, né? Mesmo depois de ter preparado tantos estudos a respeito. Mas se alguém tiver dúvida, por favor, no momento do estudo, só levantar a mão assim e perguntar. Amém? Vamos lá. Palavra batismo. Posso ensinar uma coisa para vocês aqui? Guarda isso, por favor. Todas as vezes que você lê a Bíblia, você vai sempre lembrar disso aí. O Antigo Testamento foi escrito, em sua maioria, ou 100%, em hebraico. Amém? Hebraico era a língua dos judeus. E é até hoje. Já o Novo Testamento, os mais de 5.000 pergaminhos encontrados, que formou essa Bíblia extraordinária, né, do Novo Testamento, eles foram encontrados na língua grega. Algumas cópias, igual de Mateus em aramaico, mas a grande maioria dos mais de 5.000 pergaminhos, cópias do Novo Testamento, foram encontrados em grego. Então, às vezes eu falo alguma palavra em hebraico ou grego aqui, é só para os irmãos entenderem o significado. Como o batismo não existe no Antigo Testamento, pelo menos da forma que era feito no Novo Testamento, a gente vai usar o quê? A tradução do grego. Então a palavra batismo no grego significa imersão. Eu quero que você já coloque isso aí. Imersão. E ela também tem um significado interessante, por causa da conjugação ali. A tradução também, ela cabe em sepultamento. Interessante, né? Então você coloca aí a tradução original, que significa imersão, e considera também sepultamento. Olha para você ver, profeta Diego. Sepultamento. A gente falar, né, do Deus da vida e algo importante que tem o significado de sepultamento. Mas daqui a pouquinho todo mundo vai entender. Amém? Vamos lá. Primeiro, eu quero explicar em detalhes, tá bom? Em detalhes, porque o batismo, ele não existia no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, para a pessoa se tornar filho de Deus, para a pessoa se tornar povo de Deus, ela tinha a marca chamada marca da circuncisão. Era um ritual judeu. Toda criança que nascia no 8º dia, ela era circuncidada. Eu não sei, né? Óbvio que eu não vou perguntar quem fez aqui, mas hoje em dia é muito natural, quando uma criança nasce, o médico fazer aquela cirurgia da fimose, da glande ali. E é a mesma cirurgia que acontecia lá em Gênesis capítulo 17, porque Deus queria uma intimidade com o homem, era uma marca que ninguém via, e só a pessoa que sabia. Então no 8º dia de nascimento, só o macho, óbvio, todo bebê macho, né, homem, ele era circuncidado.
E isso perpetuou até o livro de Malaquias. Quando você abre a palavra de Deus em Mateus, a gente já acha um homem, um grande profeta, o maior nascido de mulher, falar de batismo. Então a primeira coisa que eu tenho que entender, quando eu vou falar de batismo nas águas, eu quero que você coloque do lado aí, é o batismo do arrependimento. Amém? Então batismo na água é o batismo do arrependimento. Vamos ler comigo lá isso? Mateus capítulo 3, versículo 1 ao 6, por favor, irmã. Isso. Mateus 3, do 1 ao 6, por favor. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, e toda a Judeia, e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Amém? Então as pessoas saíam da região, era um ato novo em Israel. Elas vinham até João Batista e falavam: João Batista, eu errei, eu pequei, eu preciso ser batizado. E João Batista, ele afundava a pessoa no rio Jordão e ele levantava. Então quando você falar de batismo nas águas, você vai lembrar assim, ó, o batismo do arrependimento. O apóstolo Paulo, ele tem uma passagem que ele diz que um ato que aconteceu lá no Antigo Testamento também representava o batismo. Que interessante, né? Quem já ouviu falar do povo judeu atravessando o Mar Vermelho aí? Levanta a mão. Quem já ouviu? Você já ouviu? Aquele ato ali, de atravessar o Mar Vermelho, aquilo ali é um símbolo do batismo nas águas. Quer outro símbolo do batismo nas águas, só para você aprender? Quem lembra da coluna de nuvem ali no deserto aí? Levanta a mão quem lembra da coluna de nuvem. Aquela coluna de nuvem representa o batismo na água. Mas a coluna de fogo à noite representa o quê? O batismo com o Espírito Santo. Amém? Então o apóstolo Paulo, abre comigo lá em Coríntios, por favor. 1 Coríntios, capítulo 10, por favor. Glória ao nome do Senhor. Vamos ler 1 e o 2 só. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1 e 2. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Está entendendo que é profético? Então todos foram batizados na nuvem. Então já no Antigo Testamento já se tinha uma ideia do que seria o batismo no futuro, que era algo com água. Agora tem uma coisa interessante, até para quem cumpre o sacerdote aqui dentro da igreja. Quem é sacerdote de Deus aqui? Amém? O que é sacerdote de Deus no Novo Testamento? Você sabia que você é sacerdote? Sabia disso? Você é sacerdote. Olha lá, o Malbim é um sacerdote. O que é sacerdote? O sacerdote fazia o que no Antigo Testamento, irmãos? O que eles faziam no Antigo Testamento? O que os levitas faziam no Antigo Testamento? Cuidava da casa? Então você é um sacerdote de Deus. Quem louva aqui, Reinaldo, é um sacerdote de Deus. Quem serve lá na porta é um sacerdote de Deus. Porque não mudou nada. Deus não mudou, Deus é um só. Então no Antigo Testamento, a tribo de Levi exercia o sacerdócio. Os que foram liderados nesse tempo, os que receberam lideranças, né, do nosso líder, do pastor e dos seus liderados, esses se tornaram sacerdotes do Novo Testamento. Amém? Só muda o nome. Um exemplo: os que serviam na casa do Senhor eram levitas. A gente vê em Atos 6 que os que servem agora são diáconos. Amém? Não muda nada. Aí vai ter alguns nomes mudados devido também à crença da região. Um exemplo: Paulo escreve para Timóteo, naquela região grega lá, fala de bispo, fala de cooperador em Corinto.
E a gente vai ter alguns outros nomes, mas tudo se resume a apóstolo e pastor, que é o mesmo sacerdote do Antigo Testamento. Amém? Só para a gente não entrar nessa questão. E tem uma passagem do Antigo Testamento que eu acho extraordinária. Eu coloquei ela aqui, só para os irmãos entenderem que já no Antigo Testamento a gente tinha uma ideia de batismo. Abra comigo lá no livro de Êxodo, rapidinho, no capítulo 30. Só para vocês entenderem que essas passagens que falam a respeito de batismo. Êxodo capítulo 30, por favor, versículo 17. Lê para mim, irmã. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: farás também uma pia de cobre com a sua base de cobre para lavar, e a porás entre a tenda da congregação e o altar, e deitarás água nela. E Arão e seus filhos nela lavarão as suas mãos e os seus pés. Vai lá. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram. Ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor, lavarão, pois, as mãos e os pés, para que não morram. E isso lhe será por estatuto perpétuo, a ele e a sua semente nas suas gerações. Por favor, grife essa passagem na sua Bíblia, se for possível. Por quê? Porque isso é muito extraordinário. Ninguém do sacerdote podia fazer qualquer trabalho na casa do Senhor antes de se lavar na pia de bronze. Posso fazer uma pergunta aqui? Qual que foi a obra que Jesus fez antes dele batizar aí? Fala para mim, Juliana. Quantos que ele curou antes dele batizar? Fala para mim, Viviane. Quantos que cego que Jesus curou antes de batizar? Fala para mim, Diego. Qual o sacerdote Jesus exerceu antes de batizar? Nenhum. Porque Jesus tinha que cumprir a lei. E a lei dizia que só podia fazer algum trabalho na casa do Senhor depois que se banhasse na pia. Por isso que isso é uma representação do batismo. Conjuga as duas passagens e se transfere para o Novo Testamento, que você vai entender que é o batismo. Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Agora uma outra pergunta para a gente já mudar e adiantando o estudo. O horário é muito corrido. Como tem que ser feito o batismo segundo a Bíblia? Eu quero que nossos irmãos da igreja presbiteriana, também quero que nossos amados irmãos aí da igreja metodista, que está me ouvindo aí, que eu amo muito, né? Inclusive foi um xará que fundou ela, John Wesley. Eu quero que os irmãos também da igreja católica também, que estão me ouvindo, que analise bem as escrituras, para a gente entender como tem que ser feito esse batismo aqui, em nome de Jesus. Porque é uma bênção, né? A gente ter todos os tipos de audiência e a gente espalhar as boas novas do reino, e você aqui dentro também. Que a gente vai falar só da Bíblia aqui, amém? Vamos lá. Nós vimos lá no começo que o batismo é por imersão. É um sepultamento. Como tem que ser feito esse batismo? Por imersão. Essa palavra no grego significa imersão. Eu não posso fazer batismo a não ser que seja imersão. Concordam comigo, irmãos? Vamos lá. Segunda coisa importante. Tem que ser feito, escuta, Pai, Filho e Espírito Santo. Batismo em nome de Jeová não vale. Batismo em nome de Buda não vale. Batismo em nome de Ellen White não vale. Pula fora disso aí. Batismo tem que ser em nome Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém? Não é eu que estou ensinando não, nós vamos ver que isso é bíblico. Então tem que ser por imersão. Tem que ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu gosto de deixar algo extraordinário, que o batismo, ele é algo tão poderoso no reino de Deus, tão poderoso, que o próprio Deus vai se batizar. Isso é extraordinário. Se você pegar Mateus capítulo 3, versículo 16, nós vamos ver que é por imersão. Vamos lá? E a gente viu lá no começo que o batismo era para arrependimento dos pecados, amém? Você anotou isso aí? Anotou aí? Mas qual o pecado que Jesus tinha, Michele? Mas por que batizou então?
Hein, Valtinho? Por favor. Qual o pecado que Jesus tinha? Ele não tinha pecado. Hein, irmã? Jesus, ele sai sozinho. Por isso que a gente às vezes tem que, sabe, irmã, desempregnar da família e da religião, porque isso aí vai mandar muita gente para o inferno, infelizmente. Porque se Jesus falasse com a família dele, que ele ia sair da Galileia e ia para a Judéia, eles achavam que ia ficar doido. Como achou algumas vezes. Jesus sai sozinho. João Batista vai ver aquele homem chegando, e ele vai reconhecer, porque ele é profeta. Você eu não batizo não. Você, Jesus. Tem pastor que está do mesmo jeito. Se eu não batizo não, você tem que batizar eu vou te batizar você. Aí Jesus vai responder para ele assim, ó: faça-se assim para que se cumpra toda a justiça de Deus. Se Jesus está cumprindo a justiça de Deus, ai de nós se não cumprir. Ai de nós se não batizar, irmãos. Por isso que Jesus deixou lá em Marcos 16:15, que quem não batizar não vai ser salvo. Porque ele sem pecado vai lá e dá o exemplo. Quem somos nós para não ir batizar? Analisa bem para vocês verem. Aí, a Bíblia só em Mateus capítulo 3:16, só para a gente ver que o batismo era feito dentro da água, para quebrar essas tradições de algumas religiões aí. Lê o 3:16 para mim, grifa na sua Bíblia aí, para você pregar lá para o vizinho seu lá. Vai lá. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. Para aqui. Lê para mim, só esse trechinho aqui, vai lá. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. Só sai da água quem está dentro? Então já exclui batismo com água na cabeça, de bebê. Exclui batismo adventista também, que tem que ser em nome de outra pessoa. Exclui o batismo da presbiteriana, que é bebê também. Isso não funciona, é só com um tiquinho de água na cabeça. Porque se o batismo é imersão, e a Bíblia diz que Jesus saiu da água, só sai da água quem está dentro da água, concorda comigo, irmão? Então Jesus foi batizado por João o seguinte: Jesus chegou e João Batista foi e mergulhou ele dentro do rio e levantou ele de novo. Amém? Amém? Está todo mundo entendendo? Por que o batismo também significa sepultamento? Vamos comigo lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 12, por favor. Por que também é um sepultamento? Capítulo 2, versículo 12. Lê para mim, por favor, irmão. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou. Pode ler, desculpa. Pode ler de novo, por favor, desculpa, tá, irmão? Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Agora olha que interessante. Sepultado com ele. Quem já foi aí no sepultamento, levanta a mão, por favor. Acho todo mundo aqui, né? Você já viu sepultar algum defunto com um tiquinho de terra na cabeça? Você já viu, Chopin? Coloca lá o defunto dentro do túmulo lá e taca só um tiquinho de terra e vai embora. Alguém já viu acontecer isso aí? Paulo está comparando o batismo como um sepultamento. Então, da mesma forma que um defunto é enterrado, a pessoa também tem que ser enterrada na água. Mas a Paulo está falando assim como eu ressuscitei dos mortos, todo aquele que levanta daquela água, ele está na mesma promessa de Jesus que ressuscitou no terceiro dia. Amém, irmãos? Olha que coisa linda. E que tem que ser no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todo mundo conhece, mas eu vou frisar e vou ler. Para quem está em casa, anotar aí. Porque não pode fazer o batismo errado. Tem que ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículo 19, por favor. E 20. Vai lá. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém? Não está escrito ele para batizar no nome de ninguém. Em nome de quem que é para batizar? Se o pastor chegar e batizar Jason só em nome do Pai, está errado. Se eu batizar a Viviane só em nome do Espírito Santo, está errado. Se eu batizar o Valtinho só em nome de Jesus, está errado também. Se eu batizar o Gilmar igual algumas religiões faz, só em nome de Jeová, está errado também. Tem que ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Refrisando, o batismo é bíblico, é o do arrependimento, tem que ser no local que tem muita água. Ô irmão Wes, pode ser numa piscina? Se a piscina cobrir a pessoa toda, pode. Então tem que ser
com arrependimento, a pessoa tem que se arrepender. Tem que ser com muitas águas. Tem que ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Até aqui está todo mundo entendendo? Vamos pular aqui então para outra parte? Quem pode batizar? Ai, ai, ai. Quem pode batizar? Muitos fazem essa pergunta, né? E nesses últimos dias eu tenho ficado muito chateado. Muito chateado. Porque tem muitos pastores de ministérios, que eu não vou citar nome. Eu só cito nome quando eles fazem batismo antibíblico. Aí eu vou citar nome igual eu citei de algumas denominações, mas não para falar mal, para ensinar os irmãos que se batizou enquanto é criança, esse batismo aí não existe. Eu lá atrás eu já disse, se me provar que existe batismo de criança dentro da Bíblia, eu vou comer ela aqui ao vivo, gravando aqui para as mídias tudo ver. Não existe batismo de bebê, invenção humana. Não tem isso na Bíblia. É até um absurdo, né? Eu falar de batismo de criança, porque eu não sei nem de onde que tiraram isso aí. Isso é um absurdo. Mas, quem pode batizar? Vamos lá em ler Marcos 16:15? Quem pode batizar? Rapidinho, todo mundo conhece, né? Só que parece que a turma esqueceu desses versículos aqui. Tem algumas denominações que deviam estudar isso aqui. Vamos lá, Marcos 16:15. Por favor. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quem pode batizar? Só quem? Não, mas por que tiraram a Daça daqui? Eu queria fazer a pergunta para ela, mas... Não, é porque senão... Você foi batizado quando bebê? Eu fui batizado, irmão, eu não criei nada. Não me perguntaram para mim quando eu era bebê, e se perguntasse eu não ia entender. Se Jesus está ensinando que é para quem crê e for batizado, Valtinho. Então o seu batismo de bebê não valeu de nada, Valtinho. Já batizou depois de adulto? Você já batizou quando você creu? Você já batizou, Valtinho? Depois de adulto você já batizou? É. Ah, então esse valeu, tá? Mas o de bebê seu valeu, segundo as escrituras aqui? Ué, porque você não creu em nada. Jogaram um tiquinho de água na minha cabeça, que nem valeu, porque o batismo é por imersão. Então não valeu nenhum batismo por imersão. E muito menos de bebê, porque Jesus disse para quem crê. E criança não crê em nada. Como que eu vou batizar quem não crê? Então a primeira coisa, você tem que crer. Amém? Creu, não tem impedimento. Vamos ver isso aí? Mateus capítulo 19, versículo 13. Eu gosto de citar isso aqui. Vai excluir esse negócio de batismo de criança. Isso aí é um absurdo. Porque antigamente, eu vou te explicar até por que isso aí. Eu não ia entrar nesse detalhe não. Mas eu quero entrar nesse detalhe. Para quem está me ouvindo, por favor, lê os livros de história. Não precisa ficar com raiva do irmão Wesley não. Mateus capítulo 19, versículo 13. Espera só um pouquinho, irmã. Você sabe por que se criou o batismo de criança? E isso aí está nos códigos da igreja. Quando a igreja se fixou em Roma, e isso veio acontecer bem mais tarde, a igreja romana criou o quê? Algo chamado, Juliano, de limbo. Quem já ouviu falar no limbo aqui? Levanta a mão, por favor. E eles criaram no limbo, Reinaldo, e disse assim, ó, sua criança não batizar, e ela morrer, ela vai ficar vagando no espaço. A alma da criança vai ficar vagando no espaço, e ela não vai entrar no céu, não. Pai, o Diego tinha um filho, ele ia na mesma hora lá, ó, batiza minha criança aqui, que eu não quero que a minha criança fique vagando no limbo, não. Mas porque a igreja queria o quê? Número de pessoas. A pessoa se tornava católica e nem sabia. Porque não creu em nada, batizou, o pai que levou para batizar, eu nunca vi isso. A pessoa não teve decisão de escolher. Então com isso foi crescendo, né? A igreja foi crescendo muito em cima de uma lenda. Porque a igreja, Valtinho, fala que as crianças vai para o limbo. Eu vou até ler isso aqui, tá? Me perdoe, irmão. Trouxeram então algumas crianças para que lhe pusessem as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Por favor. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, e não vos estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. A minha filha não vai para limbo coisa nenhuma. Ela está salva. Até ela crer, está salva. E está quebrado qualquer maldição na vida da minha criança. Não vai para limbo coisa nenhuma, porque não existe limbo na Bíblia. Então você que está me ouvindo,
Se você acha que você batizou seu filho com criança, isso é religiosidade. Ah, irmão Wesley disse que não pode nem olhar no espelho. Isso também é lenda. Batismo é para quem crê. Amém? Vamos lá? Alguém pode impedir alguém de batizar? A pessoa tem que fazer algum curso de batismo, tem que fazer um monte de coisa aí, estudar uns 6 meses. Vamos ver se tem que ter isso aí? Vamos comigo lá em Atos 8, por favor? Porque quem vai responder agora é um diácono. Cadê a irmã Luci? Eita, agora tá aí, não, irmã, cadê ela? É a líder, né? Mas eu tenho um monte de diácono aqui, ó. Olha que legal, diácono aí. Eu quero ver o que um diácono vai me falar, porque esse diácono aqui esse cara aqui era de Deus, viu? Misericórdia. O diácono vai me responder essa pergunta aqui, se eu posso impedir alguém de batizar. Vamos lá. Atos capítulo 8, versículo 26, por favor. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentando no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouvia que lia o profeta Isaías e disse: entende tu o que lês? Agora pula lá para o versículo 36, só para a gente não ler muito, por favor. 36. E indo eles, caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco: eis aqui água, quem pede que eu seja batizado? Parou aí. O eunuco perguntou para Filipe: eu não estou entendendo nada que Isaías está dizendo. E o profeta Isaías, é óbvio, estava falando de Jesus. Ele estava lendo uma promessa de Isaías, uma profecia. Filipe explicou a palavra para o eunuco. Agora as religiões vão ficar com raiva do irmão Wesley de novo. E eu não estou nem aí. Vão ficar, Anderson. Vai ficar morrendo de raiva de mim. E eu não estou nem aí. Porque eu vou ler só a Bíblia. E indo caminhando, chegando ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, que me pede de eu ser batizado? Vai ter um monte falando aí que você não pode batizar. O que me pede se eu creio em Jesus? Você crê, ô eunuco? Eu creio. O que me pede de eu ser batizado? Essa é a pergunta que está sendo feita. Não é eu que vou responder, não quero responder a Bíblia. Por favor, lê pra gente, Luciano. Vai lá. E disse Filipe: é lícito, se creres de todo o coração. É porque Jesus mandou fazer isso. Quem crê? Então ele só fez a pergunta. Você crê, ô eunuco? Continua lendo. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Versículo 38. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Amém? Se Filipe fosse de algumas religiões, não, meu amigo. Você crê de todo o coração, mas tem que fazer um curso de 6 meses. Aí a pessoa morre e perde a salvação. Hoje está acontecendo isso. E dói, isso choca. As pessoas não querem ouvir. Mas é a verdade. Eu não estou tirando nada debaixo daqui, não. Estou só lendo a palavra de Deus. No dia que você encontrar com Filipe lá no céu, questiona ele lá no céu lá. Porque ele que ensinou isso aí através do Espírito Santo. Amém? Vamos lá. Vamos ver se dava tempo de preparar para o batismo. Vamos ler uma passagem bíblica aqui, rapidinho, Atos capítulo 2. Vai estar dentro desse assunto aqui. Versículo 37. Atos 2, 37, por favor. Outra pergunta. Eu gosto das perguntas, porque aí os homens de Deus, que o irmão Wesley não é nada. Mas aqui nós estamos falando de Filipe e Pedro, 2 monstros da fé. Eu não sou nada. Vai lá. Lê para mim, irmã. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Só uma observação, a gente tinha acabado de ouvir a palavra de Deus. Que faremos agora, Pedro? Nós já ouvimos a palavra, nós já creu. Continua a leitura, versículo 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Vai lá, versículo 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Agora me explica que preparação que teve aqui, Frederic. Qual a preparação que teve aí?
Só ouviu. Qual que é a preparação? Não me porque é bíblico isso, a igreja modelo, a igreja de Atos, Diego. Qual a preparação que teve? O pessoal está ali atento ouvindo a palavra. Quase 3.000 almas estão ali ouvindo a palavra de Deus. Eles acreditam em Jesus. Pedro vai batizar todo mundo. Porque é assim que Jesus ensinou. É para quem crê. Batismo não é para religião fulano ou ciclano, não. Religião não salva ninguém. Batismo é para quem crê que Jesus é o Filho de Deus. Ponto, gente. Para que a gente vai inventar coisa? Tantas pessoas se perdendo nesse mundo. Nós temos que pregar a palavra sem rodeio, com clareza. A gente precisa ser mais claro e transparente nas escrituras, meus irmãos. Vamos comigo aqui. Outra balela que está acontecendo nas igrejas aí. Quantas vezes eu posso batizar? Existe rebatismo ou renovação de batismo? Existe isso aí dentro da Bíblia? Vamos comigo lá em Efésios 4:3. Eu sei que algumas pessoas que estão me ouvindo falam assim, irmão Wes, mas Paulo está querendo dizer do tipo de batismo. Não tem problema não, vou ler outro texto. Vamos lá, Efésios 4:3. Eu já preparei sabendo. Efésios 4, versículo 3, por favor. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Vai lá, 4. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Vai lá. E um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só batismo. Ponto. O batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo por imersão. Ponto. Para mim, esse texto aqui é um dos mais extraordinários. Já reparou, Luciano? Só um homem igual o apóstolo Paulo vai conseguir escrever um negócio desse aqui. Olha aqui, gente, o jeito que ele conjuga tudo aqui, ó. Eu vou ler isso aqui de novo, ó. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Só o apóstolo Paulo para escrever um texto tão lindo desse. Um só batismo. Mas Romanos capítulo 6 vai quebrar essa questão de rebatismo. Porque eu vou fazer uma pergunta para a igreja. E para todo mundo que faz rebatismo. Eu quero fazer essa pergunta aqui. Lomanos capítulo 6. E vou até contar algo que aconteceu comigo lá em Israel. Eu vou contar, vamos lá. Romanos capítulo 6, versículo 1. Do 1 ao 4, por favor. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Presta atenção nesse texto, por favor, em detalhe, por favor. Não, agora, vai lá. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Parou aí. Então o batismo representa a morte do Senhor. Paulo está dizendo, fomos batizados na sua morte. Escuta bem. Posso fazer uma pergunta? Quantas vezes Jesus morreu? Quantas vezes? Uma. Continua o texto. De sorte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Então, batizou, representa o quê? A morte de Jesus. Alguma dúvida? Alguma dúvida no texto? Por favor, parte B. Para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Quantas vezes Jesus ressuscitou? Uma. Se o batismo representa a morte quando você afunda na água, e a ressurreição quando você levanta da água, se eu batizar 2 vezes, será que eu não estou matando Jesus 2 vezes, não? Será que se eu renovar meu batismo de novo, eu não estou matando Jesus 2 vezes? Eu estou ressuscitando Jesus 2 vezes? Para que renovação de batismo? Nós temos que renovar o nosso caráter, a nossa fé, ler a Bíblia, estudar a palavra, vir para o culto, jejuar, se consagrar, levar as boas novas do reino. Porque o batismo é uma vez só para arrependimento. Mas não significa que a pessoa arrependeu e batizou, que ela não vai pecar mais não. Muito pelo contrário, a Santa Ceia existe para isso. Para dia após dia nós nos arrependermos. Este é o batismo bíblico. Tem que parar com isso. Nós estávamos em Israel. Quem não quer descer o Rio Jordão, né pastora? Quem não quer? Eu, a pastora Silvana e o Endo ficamos com cara de bobo. Desculpa a palavra, mas é a verdade, irmã. E toda a caravana, com todos ali batizados, começaram a distribuir túnica.
E eu, irmão, eu não nego o evangelho. Pode estar na onde que for, com quem for. Goste de mim desse jeito. E na hora que foi me dar para mim, para Silvana, nós já somos batizados em nome de Jesus. Não é porque está em Israel, no Rio Jordão, que eu vou batizar de novo, não. A palavra de Deus é uma só, não muda porque eu estou aqui em Israel, não. Não ficaram com raiva, o povo abençoado de Deus. E eles renovaram o batismo. Eu não. Porque eu não vou matar Jesus de novo, porque Jesus morreu uma vez e ressuscitou para sempre. Amém? Ele está vivo. Está aqui, ó. Está aqui hoje, ouvindo tudo aqui, ó. Agora eu quero falar da importância do batismo para a salvação. Para me encerrar o estudo. Está voando a hora. Toda pessoa que deseja entrar no céu precisa batizar. Por isso que eu fiz a pergunta no começo aqui, quem quer ser salvo? Batismo é só para quem quer entrar no céu. Ah, irmão Wes, eu quero ficar um pouquinho na terra, né? Porque hoje, com tantas coisas para ajudar a nossa carne, a gente não quer nem saber de nada, né? Ah, será que eu vou trocar minha casa pelo céu? Nem sei como que é lá. Será que eu vou largar meu carro com ar-condicionado para caçar céu? Nem sei como que é o céu. O diabo tem colocado muitas distrações para as pessoas esquecerem da promessa da salvação. Por isso pessoas estão se suicidando, Luciano. Estão entrando em depressão, estão ficando desesperadas com conta, com isso, com aquilo. Medo de perder os bens que conquistou aqui, por quê? Porque Jesus disse que aonde tiver o vosso tesouro, ali está o seu. Jesus não disse que ia ser fácil, irmãos. No mundo tereis aflições, mas tende ânimo, eu venci o mundo. O profeta, acho que teve que dar uma saída, nós estávamos conversando, foi segunda, né, amor? Segunda eu saí de casa para trabalhar à noite. E estou trabalhando, na hora que eu estou dentro da Gerdau. Do nada, irmãos. Quem entende de caminhão aí sabe, a catraca do truque travou. E lá não pode fazer nada lá dentro. Só que nela travar, Reinaldo, ela girou e estourou 2 pneus zero que eu tinha colocado Continental. Simplesmente naquela noite, fora a mão de obra, eu perdi 5 mil reais. Saí de casa para ganhar o pão de cada dia e deixei lá fora 5 mil reais. Fiquei triste, chateado. E o mais incrível é que na hora que eu fui desamontar o caminhão não tinha nada, pastor. Nada. Não tinha. Até agora eu não sei por que travou essa roda comigo. Mas o diabo achou que eu ia ficar apavorado com isso. Na hora que eu cheguei no menino Wesley do céu, perdeu os 2 pneus. Eu falei assim, meu amigo, deixa eu te falar com você. Deus está no controle de tudo. Eu falei com o borracheiro, eu falei, deixa eu te falar uma coisa com você. Eu tenho saúde para trabalhar e eu conquisto de novo. Pior é aquele que perdeu a saúde, que está no hospital, que já não tem jeito mais. Pior é aquele aí que está talvez com uma deficiência grave aí, não consegue trabalhar. Pior é aquele que perdeu a vida, perdeu os familiares. Pior é aqueles que estão na guerra. Falei mesmo. Falei, pior é isso. A gente fica chateado, fica triste na hora, fica triste. Mas, irmãos, não se apegue com as coisas materiais desse mundo, por favor. Eu quero que você seja muito próspero. Eu quero, Viviane, ver você indo lá nos Estados Unidos lá e falar do amor de Deus lá para aquele povo lá. Eu quero, Juliana, que você vai lá para o outro lado do mundo, tirar umas férias com o Diego e falar do amor de Cristo também. Eu quero que você vá, quero que você seja próspero. Mas eu quero que vocês sejam salvos, irmãos. A prosperidade está embutida com a salvação, porque se você não for salvo, você não é próspero. Pare de invejar as pessoas do mundo. Nós somos ricos e eles pobres. Se você é próspero, você é salvo. Se você não é próspero, você não é salvo. Você tem que caçar a sua salvação. Prosperidade, para mim, ela só existe, irmã Michele, se for conjugada com a salvação. Porque se não for conjugada com a salvação, é riqueza, é mamon. Não é prosperidade. Porque prosperidade não se resume nos bens que um homem tem. Jesus ensinou isso. O reino dos céus não se baseia naquilo que o homem tem, ou a mulher tem. Prosperidade é ser salvo. Amém?
E as decepções vai nos fazer ser mais dependentes de Deus. Amém? Mas qual que é a importância do batismo para a salvação? Para a gente não fugir. Não é eu não, irmãos. Jesus está dizendo, você pode ter 10 anos de religião. Você pode vir nas igrejas todos os dias. Você pode dar todos os seus bens para o mundo aí. Você pode ser o líder mais respeitado aí fora. Nicodemos era um dos principais. Sabe o que é isso, Luciana? Ele fazia parte dos 70 que comandava a corte religiosa dos judeus. Um cara que possivelmente falava mais de um idioma, um cara sábio, um dos principais dos judeus, um homem super respeitado, um religioso. Chegou lá para falar com Jesus de noite, escondido. E achando que Jesus ia falar, não, você está salvo por causa da sua religião. Jesus não quis nem saber. Olha aqui, irmãos. João capítulo 3, vamos ler comigo a história. João 3:1, por favor. Vai lá, irmão. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Você acha que esse homem creu? Creu. Ele está proferindo isso, ó. Ninguém pode fazer sinais se não for de Deus. Ele está acreditando que Jesus é Deus. Vale para a salvação, irmãos? Vale? Quem acha que vale? Não vale. Ele está falando alguma mentira? Ele está crendo, concorda comigo? Quem acredita em Jesus aqui, levanta a mão. Isso vale para a salvação? Não. Não vale só acreditar que Jesus é Deus. Lê para mim o versículo 3, por favor. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Continua, 4. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? 5. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ei, Jesus, gente, é muito simples. Quer ser salvo? Quer entrar no céu? Batiza. Simples. Pode fazer. Pergunta, fica à vontade. Óbvio, porque a salvação é só para quem arrepende dos seus pecados. Porém, vamos pegar um exemplo aqui. Deus é um juiz justo. A Jace teve 10 oportunidades de se batizar e não batizou. Aí esperou chegar lá no último dia para se pedir perdão na cama de um hospital e morrer salva, né? Agora eu te faço a pergunta. O rapaz que acidentou aqui ontem, infelizmente, bateu a carreta ali, o cara já desacordou e pegou fogo e morreu carbonizado, infelizmente. Eu te pergunto, eu não sei, né? Jesus sabe. Não sei nem quem que era a pessoa. Mas se acontecesse comigo ou com você, você vai deixar para acontecer um fato daquele ali? Será que dá tempo de se arrepender? E aí? Porque às vezes a pessoa chega perto de mim, ô irmã Luciana, e pergunta, Jace: ô irmão Wesley, mas o ladrão na cruz, o ladrão teve tempo de se arrepender? Eu te garanto para você que ele teve tempo. Mas ele teve tempo de se batizar? Não. Agora eu te garanto, se Roma falasse assim, ó, a sentença desse ladrão aqui está cancelada. Ô meu amigo, aquele ladrão ia, opa, de onde que é o batismo aqui? Ele ia descer daqui a cruz correndo e ia batizar. Quem crê, batiza, gente. Porque senão entra nessa profecia. Jesus respondeu para um religioso: na verdade te digo, em outras palavras, não adianta você crer, Nicodemos. Não adianta você falar que eu sou de Deus. Se você não se arrepender, você não entra no céu. Ponto. Óbvio, é duro falar isso, mas é óbvio. Por isso você tem que ter concordância com o líder da igreja. Ó, vamos fazer o batismo o mais rápido possível para não ficar nas suas costas, ainda mais se for pessoalmente até você.
Porque, vamos pegar um exemplo aqui. A gente já fez, acho que foi 20 pessoas que a gente já batizamos na clínica. E é o mesmo estudo que eu dou aqui, eu dou lá. Os irmãos estão crendo e batizando. O pastor até sugeriu para me fazer os documentos, né? A gente já estou colhendo os nomes de todos. Lá na clínica, varão, já tem um querendo batizar. O que ele falou, Anderson? Eu quero batizar. Já olhei com o dono da clínica para marcar o batismo. Porque se pudesse lá na hora, eu tacava dentro daquela piscina gelada lá. Entendeu? Mas eu falei com ele, ó, irmão, você creu na palavra? Não, irmão, agora está desesperado. Falei, pô, fica tranquilo, que Deus vai guardar você até o dia do batismo. Quer batizar, tudo quanto é jeito. Quer creu? Creu. Se creu, porque eu não estou ali para ensinar a Bíblia, para todo mundo conhecer a Bíblia, e sair falar, eu conheço a Bíblia, e adiantou o que conhecer? Nicodemos conheci, não adiantou o que para ele? Nada. Amém? Então tem que, creu, varão, tem que batizar. Amém? Vamos lá. Paulo. Vamos falar de Paulo, é complicado, né? Mas vamos falar de Paulo. Atos capítulo 9, 17, por favor. Paulo foi o que mais demorou, tá, gente? Escute bem o que eu estou dizendo. Paulo foi o que mais demorou. Sabe quantos dias, Valdir? 3. Mesmo assim, porque estava cego. Paulo, eu acho que quase bateu no como que ele chama? No Ananias. Paulo, que ele era ignorante, né? Paulo tinha um perfil ignorante, irmão. Eu estou para te falar com você, se o apóstolo Paulo pregasse os dias de hoje, você põe lá do lado de fora. Ele não subia em nenhum altar dessas igrejas hoje. Paulo, misericórdia. Vai soltar aqui, né, Luciano? Se Deus quiser, nós vamos conseguir. A apostila já está pronta do apóstolo Paulo. Porque, Paulo foi uma bênção, né? Pessoa em casamento lê aquela passagem, né? O amor que é sofredor, né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos e não tivesse amor, né? Todo mundo vê o Paulo. Esse Paulo era um doce, né? Paulo era tão doce que João Marcos não quis ir com ele na primeira viagem. Lá que veio acompanhar a Barnabé. Ó, você vai levar meu sobrinho. Ficou sem ele sozinho que eu vou com Silas. Ignorante, mas um grande homem de Deus, né? É o perfil dele. Atos capítulo 9, versículo 17, por favor. E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheios do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Olha só, foi automático, voltou a ver de onde que é o caminho do batismo. O cara teve um encontro com Cristo, você não quer nem saber não, quer é batizar, cumprir logo que tem que cumprir, boa. Paulo foi o que mais demorou. Vamos lá em Cornélio também, e esse romano também, né, que não era parte do povo de Deus, Atos 10. Nós temos que encerrar, versículo 34, em 5 minutos. Vai dar tempo, Deus é bom. Atos 10, 34, rapidinho. E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Vai lá. Mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Pode ler. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Aí está pregando para Cornélio, só para a gente dar uma resumida, senão a gente tem que ler até o 48. Vamos lá no 47, porque Pedro também prega para a família de Cornélio ali, eles ouvem a palavra de Deus, e o que acontece no versículo 47? Rapidinho. Respondeu então Pedro: Pode alguém porventura recusar a água para que não sejas batizado estes que também receberam como nós o Espírito Santo? Tá lá. E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Foram o quê? Batizados. Ouviu a palavra, batizou. Amém? Tá na bênção? Vamos lá. Eu fiz aqui um texto aqui, para me abrir espaço para vocês perguntarem o que vocês quiserem. Eu fiz um texto aqui para deixar para a igreja. Temos que imitar Jesus e sermos batizados. O nosso Senhor não precisava de batismo. Ele é o próprio Deus. Porém, com humildade, foi até João Batista para se batizar e cumprir toda a justiça de Deus. Meus irmãos, não fique esperando para se batizar. Procure uma igreja que pregue a palavra com clareza e se batizem. Jesus está voltando. Volte para Ele enquanto é tempo. Amém? Esse é o estudo sobre o batismo. Esse é o estudo bíblico sobre o batismo. A gente não tirou nenhum texto que não fosse das Escrituras. Amém, meus irmãos? Do lado de cá ficou alguma dúvida? Alguém trouxe alguma dúvida? Quer perguntar hoje? Pode falar, irmão.
Se eu não souber, aí a irmã Luciana responde. Se ela não souber, nós pesquisamos e traz depois. Né? Ah, o Reinaldo aqui também, né? O Reinaldo tá armado até os dentes com a palavra. Né? Vamos lá. Qual que é o texto? 1 Coríntios 6, no versículo 17. Fala assim: entretanto, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. E a minha dúvida é por que o espírito está com letra minúscula? O que acontece? O espírito seu, o espírito de Deus é o espírito de vida. Nesse sentido, Paulo não está falando do Espírito Santo. Paulo está falando que é uma só vida, como Cristo teve a vida dele. Você está entendendo? Vamos lá, ler o texto? Lê de novo, põe lá para mim. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. É o mesmo espírito, ou seja, tem a mesma vida de Cristo. Amém? Não é no sentido do Espírito Santo. Não, mas mesmo que esteja, mas aqui nesse texto, se você pegar a versão original mesmo, da tradução, tá com letra minúscula. Por quê? Porque o texto está falando que é um só com Deus. É tipo assim, vou ter a mesma vida, imitar as mesmas obras de Deus. Você está entendendo? Não está falando do sentido de ter o mesmo Espírito Santo. Que é óbvio que o Espírito de Deus é esse. Está falando de ter o mesmo entendimento e fazer as mesmas obras que Jesus fez. Um só com Ele. Um só como Ele, entendeu? E mesmo que se tiver em letra maiúscula, você vai ter a mesma interpretação. Nesse texto específico, é a mesma interpretação. Tanto com letra maiúscula como minúscula. Mais alguma dúvida aí, irmãos? Espírito de vida. Vamos pegar um exemplo. Se a pessoa estiver falando, escuta aqui. Se o texto estiver falando, espírito com letra menor, se dirigindo a alguém, está falando do espírito de vida, aquele sopro de vida lá de Gênesis. Amém? Mas se estiver falando de um Deus com espírito, com letra minúscula, está falando do demônio. Entendeu? De uma entidade. Dirigindo a uma pessoa, o espírito de vida. Se for dirigindo a qualquer outro santo, a qualquer outro Deus, é uma entidade demoníaca. Por isso que é escrito menor. Não, negativa. Tem um símbolo do espírito de vida. Quem que falou aí? Pode falar. Sim. Sim. Ó. Então, não existe data específica. Como que você analisa uma pessoa que vai batizar? Primeiro, hoje, se você comparar os dias de hoje com os tempos bíblicos, o desenvolvimento do pecado, a regeneração do pecado, ela é maior. Então o que acontece? A criança hoje, ela tem mais conhecimento do que uma criança no seu tempo. Um exemplo, no meu tempo de criança. Como que você tem que observar? Primeiro, o desenvolvimento de conhecimento, se ele tem muita aptidão para as coisas do pecado ou não, e tem a interpretação do entendimento dele. Se você tiver interpretação, que ele já entende o que é certo e o que é errado, que já está fazendo práticas pecaminosas, ele tem que batizar. Porque o que acontece? A minha filha, ela está debaixo da minha proteção espiritual até o dia que ela não crê, que ela não tem capacidade de crer mais. No dia que ela perde a inocência, que ela já começa a ter ciência do que ela está fazendo, o que é certo e o que é errado, se existe alguma maldição na minha família, agora a salvação dela é por conta dela. A criança está debaixo da nossa proteção espiritual, antes do batismo, até o dia que ela não tem capacidade de crer. Se ela creu, se ela já tem esse entendimento, aí é você que tem que analisar, no dia a dia, na criação. Se tem o entendimento, quem é a igreja para proibir, né? Jamais vai proibir alguém de batizar, porque a gente não consegue entender qual que é o sentimento de conhecimento que tem dentro de uma mente de um adolescente aí nos dias de hoje, mesmo de uma criança aí. Tá bem? Mais alguma dúvida, irmãos? Sim. Glória a Deus, é isso aí. Aí é extraordinário, hein? No leito do hospital, nós não podemos esperar esse tempo, né? Nós temos que batizar enquanto é tempo. Forte. Amém, Adriana? Você está com o microfone aí? Quer falar alguma coisa? Ah, não. Então tá. Tem mais alguém? Alguma dúvida, irmãos?
Tá tudo na benção? Tá em cima do horário. Então, vamos ficar de pé fazer um momento ofertório, então. Louvado seja o nome do Senhor, né? Eu louvo a Deus por cada um que esteve aqui. Que Deus te abençoe, tá? Transmita essas boas novas para as pessoas. Deus vai te usar para ganhar muitas almas para Jesus, amém? Se alguém quiser em PDF, eu vou deixar ela aqui, pastor. Deixar ela aqui. Ô, Tu, tem uma moça aqui que ela chama Wanda Firmino, é até a mãe do irmão Jonas. Ela está falando assim: por isso que muitos jovens e adolescentes batizam e não têm entendimento e acabam não permanecendo. Justamente, por isso que tem que crer antes, né? Como foi ensinado aqui. Crer em Jesus não pode ser por empolgação, mas tem que ser através de crença. Amém? Se você explica detalhadamente, a pessoa creu, o homem não pode impedir. Amém? Vamos. Já vi muitas pessoas falar a respeito assim. Não vou deixar fulano batizar não, porque ainda ela não tem entendimento. A pessoa, ela que tem que ter entendimento, porque a salvação ela é individual. Óbvio, totalmente então, assim, particular. a gente não pode deixar de batizar uma pessoa porque a gente acha ou a gente acha que não está na hora. A pessoa que tem que entender. E se ela batizar também e não querer seguir, aí o problema é da pessoa. É um particular dela. Agora, o batismo, ele não pode ser impensível. O batismo é um dogma, gente, que tem que ser cumprido. O batismo não significa que a pessoa batizou e está salva, não. Porque senão não existia Santa Ceia. Santa Ceia é justamente para purificação dos pecados. Batismo, ele não purifica pecado. Ele te mostra que você creu. O que purifica pecado, está lá em João, é o quê? O sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, ponto. É o sangue do Senhor. A Santa Ceia é o dogma que vem depois do batismo. Então não adianta, eu não quero o batismo. Aí complica. Amém? Vamos falar com Deus? Mais alguma aí, Adriano? Tá tudo ok? Vamos lá. Senhor meu Deus, meu Pai, eu apresento ao Senhor todas as ofertas nessa noite. Meu Senhor, o Senhor já deu a maior oferta, que foi teu sangue na cruz do Calvário, Pai. Hoje, Senhor, estamos apenas recompensando aquilo que o Senhor já fez por nós. Pai, nós sabemos que a nossa oferta, ainda que seja humilde, Pai, é de coração. Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo, Pai. Pai, prospere na vida daqueles que estão passando dificuldade financeira, Pai. Meu Deus, nós estamos vivendo tempos tão difíceis. Mas aquele dia também, aquela viúva, Senhor, estava passando por um tempo tão difícil. Mas mesmo assim, ela reconheceu que a maior riqueza dela estava no Senhor e ofertou tudo o que tinha. Por isso, meu Pai, quem vier aqui à frente ofertar, aqueles também que estão ofertando com a sua adoração, que tem ofertado o irmão do lado de fora, que o Senhor venha prosperar nessas vidas com saúde, que é o principal, mas também com bens, Pai, para que a pessoa tenha uma vida confortável nesse tempo presente. Porque o Senhor mesmo disse que nós iríamos comer o melhor dessa terra, Senhor. Meu Pai, nós sabemos que o melhor dessa terra é ser salvo, mas também, meu Pai, sabemos que o que o Senhor criou de melhor foi para os seus. Então, meu Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço pela oportunidade e entrego, Pai, cada oferta em tuas mãos, para que o Senhor faça conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém, graças a Deus. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, que Deus possa nos abençoar de maneira poderosa, né? E eu quero também fazer um alerta, né? Não é só anotar aqui no horário do estudo, né? Do culto,
de ensino, e chegar em casa, você guardar o caderno, não pegar nele, mas continuar. Porque é a mesma coisa você não notar nada. Então nós temos isso já é uma oportunidade que nós temos para ler a Bíblia durante a semana. Né? Você vai iniciar de hoje até quarta-feira, tem condições de ler esses versículos. Se você não continua todo, dá uma parte por dia, né? E eu tenho o hábito de, graças a Deus, levantar de madrugada para orar, e hoje aproveito. Né? Aproveito não, que a obra de Deus não é aproveitar a oportunidade. É você seguir, dar um seguimento naquilo que você está fazendo. Você faz as orações, e aí eu pego a Bíblia e vou meditar também naquilo que foi estudado aqui. Porque é o momento que você não tem nada, ninguém para te perturbar, não tem barulho com ninguém, não tem nada, né? De vez em quando é só a máquina que passa ali buzinando, e só. Entendeu? Então, graças a Deus, essa noite é para a honra e glória do Senhor. Eu fiquei de 00:15 até 3 horas da manhã. Eu não consegui dormir. Levantei, aí falei assim, porque não é para não estar na cama. E graças a Deus. Então, irmãos, tem uma rotina de oração, um compromisso com a palavra de Deus. Isso é muito importante, você se fortalecer na palavra de Deus. Amém? Nós vamos encerrar nosso culto nessa noite, agradecendo a Deus pela sua vida, os irmãos de casa que participaram conosco. Deus os abençoe grandemente. A oportunidade que você tem de acompanhar, né? E tirar suas dúvidas também. Então alguém já mandou tirando dúvida aí, pastor Adriano? Seria bom assim, a pessoa vê no momento que ele... Não, né? Então se alguém quiser tirar alguma dúvida, você pode mandar sua pergunta, ou talvez perguntar, e na próxima aula, no próximo estudo, você responder com mais clareza, tá bom? Então vamos orar nesse momento e agradecer a Deus por essa oportunidade. Querido Deus e Pai amado, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui nesta noite e aprender um pouco mais da Tua Palavra. Quero pedir ao Senhor, ó Pai, que proteja as nossas crianças, no nome de Jesus. Meu Deus, eu oro por essas crianças que estão na sala de estudo agora, Pai. Eles estão ali, meu Deus, buscando também o conhecimento da Tua Palavra. Que o Senhor possa proteger a cada um deles de maneira poderosa, o lar dessas crianças, ó Pai. Talvez não conhecem a palavra, talvez os pais não estão instruindo essas crianças no caminho que deve seguir. Eu peço ao Senhor que nos ensine a orar com as nossas crianças. Ensina, Pai, os pais, parentes, a ensinar essas crianças a aprender da Tua Palavra. Porque a Tua Palavra nos diz que ensina o filho a andar no bom caminho, que quando ele crescer jamais se desviará dele. Por isso, o nome de Jesus Cristo abençoe a cada um nesta igreja, na nossa região, no nosso bairro, no Brasil e no mundo. Guarda-os de maneira poderosa. Tome cada um pelas mãos e ajuda nesta caminhada. E nós queremos, Pai, pedimos a bênção do Senhor para retornar para os nossos lares, guiados pelo Senhor, iluminado pela Tua luz divina e agasalhado pelo Teu manto sagrado, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo esteja na vida de todos. Vão em paz, que Deus guie a todos.